Olá a todos, eu sou o João Atila Mello, da Vetor Technology, e eu vou apresentar a vocês hoje aspectos gerais da Lei Geral de Proteção de Dados. Tenho formação acadêmica na área de tecnologia, tenho certificações em privacidade de dados e também atuo como consultor em privacidade. Como a LGPD afeta a sua organização? A LGPD entra em vigor agora em setembro de 2020 e ela teve seu início a partir da GDPR. Ela visa estabelecer metas para processamento dos dados dos brasileiros, estando eles no país ou não. Qualquer cidadão tem direito de acessar os seus dados, corrigi-los e que seus dados estejam protegidos. O cumprimento dessa obrigação está sujeito a todas as empresas aqui no Brasil. Essa lei se aplica tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, pessoas que tratem esses dados para fins econômicos e esses dados estando em sua sede aqui no Brasil ou localizados em outro país. Essa lei ela não se aplica quando não é feito para fins econômicos ou quando é feito para fins particulares. Também não se aplica em dados jornalísticos, acadêmicos, estatísticos e com a finalidade de segurança pública. Como funciona a LGPD? Primeiro, o titular dos dados ele concede os seus dados para o controlador, que é a empresa ou a pessoa física que vai processar esses dados para fins econômicos. Esses dados devem ser protegidos, armazenados e processados de uma forma segura. Aí que entra o DPO, que é a pessoa responsável por gerenciar reclamações e gerenciar a comunicação com a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Também temos a figura dos operadores. Os operadores são as pessoas que processam os dados pessoais, como por exemplo, analista de DP, analista de RH, analista de TI. E também eventuais empresas que processem esses dados, como nós aqui da Vetor Technology processamos dados de alguns clientes através do nosso sistema de backup. A LGPD prevê direitos da pessoa natural descritos no artigo 18, sendo esse o direito de acesso, direito de correção, direito de anonimizar os dados, direito de não fornecer os dados, confirmar se aquele dado está sendo tratado, portabilizar aqueles dados para um outro controlador, eliminar seus dados se possível, revogar o seu consentimento e informações sobre uso compartilhado, quando por exemplo o dado ele é compartilhado com terceiros. Alguns dados na lei são considerados sensíveis e esses precisam ser tratados com um rigor ainda maior, sendo eles origem racial, filiação sindical, opinião política, dado relativo à vida sexual, crença religiosa ou filosófica, dado genético, dado biométrico e dados relativos à saúde. Então, o que é tratamento de dados pessoais? De acordo com o artigo 5º, é toda a operação realizada com dado pessoal, ao que se refere como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle de informações, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, como você pode ver, tratamento de dado pessoal é muito amplo. Então, é algo que com certeza a sua empresa faz. E quais são as 10 bases legais previstas na lei para tratamento desses dados pessoais? Nós temos o consentimento, obrigação legal, execução de políticas públicas, realização de estudos por órgãos de pesquisa, execução de um contrato, exercício regular do direito, proteção à vida, tutela de saúde, interesse legítimo e proteção ao crédito. Essa lei de proteção ao crédito, ela só tem aqui no Brasil. Como aqui no Brasil temos essa questão de pessoas devendo, de alguns dados pessoais precisem ser acessados ali pelo Serasa, pelo SPC, então existe uma base legal específica para isso. A GDPR ela não contempla essa base de proteção ao crédito, ela é exclusiva aqui do Brasil. Quais são as sanções previstas na LGPD? Primeiro, nós temos a advertência. Segundo, nós temos a multa, que pode ser 2% do seu faturamento a um máximo de 50 milhões. Essa multa pode ser diária e ela é por infração. Então, de acordo com a empresa, de acordo com a quantidade de infrações que aquela empresa cometeu, ela pode sim receber várias multas e podem sim chegar a valores exorbitantes. Ela pode ter o bloqueio da base de dados, que é impedir que aquela empresa processe dados com aquela base. E a quarta é quando se publica a infração. Então ali a gente tem também uma publicidade negativa.
Desde que a LGPD foi sancionada, nós temos uma série de multas aplicadas com base na LGPD, mesmo ela não entrando em vigor. Como, por exemplo, como o Ministério Público Federal, que pediu suspensão de serviços da Vivo, como a Serpro, que foi multada por vender dados ali da CNH Digital, a Drogaria Araújo, que foi multada em 7 milhões por condicionar descontos à coleta do CPF, sendo o CPF um dado pessoal. Quando hackers invadem sites do governo e expõem esses dados. E quais são as etapas para implantar um programa de privacidade? Nós temos ali a fase de conscientizar e avaliar, que é verificar como que está o cenário e o nível de maturidade em relação à LGPD. Também temos a fase de mapeamento, que é quando mapeamos todos os dados pessoais, sendo eles físicos ou não. Também temos a parte do planejamento, a implantação e, por fim, a monitoria do programa de privacidade.